Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre estudo de caso, tá? E vamos, logicamente, saber o que é estudo de caso, por que é necessário, tá? Tanto enfermeiro, médico, tá? Fisioterapeuta, até mesmo técnico de enfermagem de estudo de caso, tá? O estudo de caso, na verdade, ele surgiu como uma metodologia, tá vendo? Ó, uma metodologia de pesquisa. Pesquisar o que? Os casos. Sabe aquele famoso anamnese? Quem faz essa anamnese? É o enfermeiro, tá? Para quê? Pra gente saber, logicamente, o que o meu paciente vai ter futuramente, o que ele pode apresentar, tá? Então, o que a gente precisa pesquisar? Tudo que vai acontecer com o meu paciente. A diferença da questão do enfermeiro e do técnico é que o técnico ele precisa entender primeiramente a patologia do meu paciente, tá? Para depois buscar os cuidados de enfermagem. Sem a metodologia, sem pesquisa, a gente não consegue desenvolver, logicamente, um bom trabalho em cuidados de enfermagem. Então é isso. Tá? Então assim, isso é do médico, isso é só do enfermeiro, não, isso é da equipe inteira. Uma coisa que vocês têm que começar a parar e pensar que a gente trabalha em uma equipe. Só você falar assim, isso é, fazer essa anamnese é só do enfermeiro. Sim, é só do enfermeiro, realmente é só do enfermeiro. Mas se o enfermeiro exigir para você os cuidados de enfermagem e você não souber, e aí? Porque é do enfermeiro? Não, é obrigação do técnico entender a patologia, tá? Porque ele vai prestar os cuidados de enfermagem, tá? Pro meu paciente. Aqui eu vou tocar numa coisa que vocês aprenderam em fundamentos, tá? Em fundamentos existe, logicamente, uma teorista chamada Wanda Horta, que eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Wanda. A Wanda, ela colocou hoje, tá, o ramo de cuidados. Que tipo de cuidados? Cuidados, a gente vai ver o paciente por inteiro. A gente não vê o paciente, tá, metade, a gente vê por inteiro. Então, por isso, a metodologia de pesquisa. Por isso, a gente precisa entender o meu paciente, a gente precisa entender, logicamente, os cuidados de enfermagem. Não adianta, tá? É você falar assim, meu paciente teve um AVE, vamos colocar aqui, um AVE, tá, um AVE. Tudo bem, meu paciente teve um AVE, o que você vai prestar de cuidado para esses pacientes? Tá? Só o banho, porque a visão do técnico é essa, é banho, medicação, comida, só. Aí o técnico deixa meu paciente ter uma febrite, o técnico deixa meu paciente, logicamente, cair da cama, grades abaixada, o técnico deixa meu paciente escorregar, meu técnico de enfermagem deixa meu paciente ter uma LPP, tá? Então, o meu técnico de enfermagem deixa várias outras situações. Isso é culpa de quem? Do técnico de enfermagem, fora outras coisas mais. Técnico erra questão de medicamento, técnico às vezes não sabe o efeito com a medicação, só sabe porque a amiga fala, não, dilui assim, tal, colocou, ok, mas não sabe o efeito, tá? Então isso está mudando hoje em dia, principalmente em questão de aula, de conteúdo, tá? O técnico de enfermagem ele precisa entender a questão de farmacologia, tá? Que a gente sabe muito bem que se a gente não souber diluir uma medicação, a gente não consegue, logicamente, uma boa concentração interna do meu paciente. Então, para que vocês têm farmacologia? Para que vocês estudam anatomia? Não precisava vocês estudarem tudo isso. Por quê? Porque um é de vocês, é do enfermeiro, é do médico. Então, eu acho que vocês têm que parar, acho que tudo isso, vocês têm que parar e ter uma visão diferente do que é o paciente, que essa é a proposta da UTI,
que é o estudo de caso. Eu preciso ver meu paciente por inteiro. Meu paciente está entubado, meu paciente ele está tomando medicação por bomba de difusão, meu paciente está com nível de consciência, teve um TC de crânio, meu paciente teve um AVE, ou meu paciente teve, logicamente, um infarto agudo do miocárdio, ou teve uma cirurgia cardíaca, por exemplo, tá? Vamos aqui, o que é o estudo de caso, tá? O estudo de caso, eu vou estudar tudo referente ao meu paciente. Quando ele entrou, que tipo de patologia que ele tem e quais são as patologias prévias que ele já teve e as atuais que ele já teve. Para quê? Para mim entender quais são os meus cuidados de enfermagem. Se vocês não saberem entender as patologias dos meus pacientes, que ele pode evoluir para outras patologias, meu paciente vai morrer. E vocês vão prestar um cuidado de enfermagem meia boca para o meu paciente. E não é isso que a gente quer. Por exemplo, eu tenho um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, o que é o estudo de caso? Vamos dizer, o meu paciente, seu João, apresentou, tá? Infarto agudo do miocárdio. Então, ele deu entrada numa UPA, pode ser qualquer tipo de UPA, tá? Mas ele teve um infarto agudo do miocárdio, ok. Tá? Chega você para fazer estágio no meu paciente, você não vai ter, você quando trabalhar, tá? Quando você trabalha, você tem logicamente o histórico do meu paciente, vocês podem pegar, mas quando vocês são estagiários, vocês não podem. O professor, logicamente, o enfermeiro vai passar para ele tudo. E o professor, logicamente, vai definir o estudo de caso com vocês, que é o que? O cuidado de enfermagem. Aí o enfermeiro, né, o professor, vai lá e fala pra você assim, olha, vamos dar um banho no meu paciente. Aí você fala assim, ai, tá bom. Você pega lá a cadeira, né, higienizada, espero, né, e coloca esse paciente, tá certo? Tá errado. Paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio, ele tem que ficar de repouso. Ele nunca, jamais pode levantar, ele não pode fazer esforço. Por quê? Porque ele acabou de sofrer um infarto no músculo cardíaco. Então, se eu não entendo isso, se eu não sei, e aí? O que acontece? Que tipo de cuidados de enfermagem vocês estão prestando com o meu paciente? Ah, tá, mas isso é do enfermeiro. Não, isso é do técnico saber. Vocês têm clínica médica, vocês têm clínica cirúrgica, vocês têm patologia para entender isso. Cuidados de enfermagem, da equipe de enfermagem. Se eu não sei a patologia, como que eu vou prestar um cuidado de enfermagem eficaz para o meu paciente? Então eu tenho que saber entender isso. Se eu não consigo entender, logicamente eu não vou definir um estudo de caso. Então tá, o que é um estudo de caso? O estudo de caso é tudo que o meu paciente tem, que a gente vai prestar esses cuidados. Então, eu já tenho a minha patologia. Define um caso. Vamos definir, logicamente, o que a gente vai fazer com esse paciente. Dar um banho nele? Vamos dar um banho nele. Mas em que forma? Banho de leito. Banho de leito. Por que o banho de leito? Porque eu não posso forçar esse meu paciente a levantar. Ele levantar, meu paciente ele pode sofrer outra complicação. E outra, a gente está falando de circulação, tá? Como a gente vai projetar esse estudo de caso? O projetar o estudo de caso, você vai, logicamente, prestar uns cuidados de enfermagem e, logicamente, junto, você vai infundir as medicações necessárias para esse paciente. Eu preciso saber de medicação, eu preciso saber de cuidados e eu preciso saber o que eu não posso provocar no meu paciente. Por isso das escalas, por isso de protocolos. Por exemplo, eu posso logicamente deixar meu paciente dar banho no meu paciente. E nisso que eu dei banho no meu paciente teve uma lesão, uma ruptura de tecido. Eu não comuniquei ao enfermeiro, não fiz nada, é só uma ruptura. E nisso, no outro dia, porque é muito rápido, tá? Ele teve uma LPP.
Aí o enfermeiro vai perguntar para você: o que aconteceu para ele ter uma LPP? Por que ele está tendo uma ruptura de tecido? Você aplicou a escala de Brander? Se o meu paciente tiver uma febrite, como a gente vai, logicamente, projetar um estudo de caso? Quando o enfermeiro fala para você: olha, você está no tal quarto, você vai prestar cuidados de enfermagem, meu paciente é assim, assim, assim. O enfermeiro já está te dando o seu estudo de caso. O estudo de caso é tudo aquilo que você vai prestar com o meu paciente, mas com consciência e cuidados de enfermagem. Então, se eu vou fazer meia boca um banho de leito para formar uma LPP do meu paciente, eu não estou prestando uns bons cuidados. Ah, mas tem 10, 20 pacientes e eu estou com 5 pacientes. Não importa, você escolheu essa profissão. Você foi procurar trabalho, você escolheu, você pagou o curso. Então faça o que precisa ser feito, que é, logicamente, cuidados de enfermagem. O estudo de caso não muda, são cuidados que a gente vai prestar com esse paciente. Então o estudo de caso é isso, a gente vai estudar tudo que a gente precisa. Então a questão da metodologia, tá, de investigação qualitativa. Qualitativa é, logicamente, estudo, a gente vai pegar livros, pesquisas, não é? O que a gente vai colocar nesse paciente, o que a gente precisa, a gente vai se reunir com o médico, porque assim, os olhos do enfermeiro, as pernas do enfermeiro, os braços do enfermeiro são equipes de enfermagem, são vocês, são técnicos de enfermagem, tá? Então o método de investigação é qualitativo, então você vai pegar livros, logicamente artigos, e vamos estudar para ver o que é melhor. O médico, ele estuda para tudo isso, tanto ele como o enfermeiro, para que ele passe de uma orientação, porque é você que vai prestar cuidados de enfermagem, não é o enfermeiro, não é o médico, são vocês. Por isso a importância de vocês. Então a gente vai fazer logicamente, transportar, transferir, né, todos os conteúdos específicos, fatos, para a gente trabalhar com esse cliente. Por exemplo, um dreno de tórax. Um dreno de tórax, para que é colocado o dreno de tórax? Quais são os cuidados de enfermagem com o dreno de tórax? Tá? Se aprofundar na ideia, tá? Na questão da compreensão, tá? A questão de estudo, a questão da qualidade, prestar qualidade no meu paciente. Por isso que a Wanda Horta, ela falava muito isso, tá? A gente precisa ver o meu paciente por inteiro, prestar um cuidado de enfermagem, prestar uma boa qualidade de enfermagem. Então isso existe, tá? Prestar uma boa qualidade de enfermagem, que é isso que a gente vai prestar atenção agora, tá? Nesse primeiro estudo de caso.